Olá, gente! Mais uma vez a gente está aqui. Agora nós vamos fazer um pequeno workshop, uma pequena introdução à criação e desenvolvimento de personagens. E hoje eu vou falar para vocês sobre algumas técnicas que os atores iniciantes podem usar para desenvolver os seus personagens de acordo com o texto que você pegar, né? Então eu separei, vou fazer um vídeo muito rápido, técnicas muito simples que vocês podem assim que vocês pegarem um texto, assim que vocês adquirirem um texto, vocês podem, após ler o texto, vocês criarem de acordo com essas técnicas. Antes de passar as técnicas que eu uso pessoalmente na criação dos meus personagens, eu vou falar para vocês um pouco aqui sobre como que aconteceu desde Thespes, né, até hoje, como que essa adaptação do desenvolvimento dos personagens foram acontecendo ao longo da história. Lembrando que, claro, começou lá, né, o primeiro ator, o Thespes, lá assim que ele saiu do couro e personificou Zeus, personificou um deus, ele criou essa nossa profissão, né, desde então. Bom, não vou entrar muito nesses méritos porque o nosso foco aqui é como você criar e desenvolver o seu personagem de acordo com a função dele no espetáculo, ok? Então vamos lá. Como eu falei, eu vou falar um pouco sobre esse desenvolvimento e a gente começa. Eu queria começar com vocês lá no nosso grande mestre, né? Inclusive o Shakespeare, na peça do Hamlet, ele tem uma parte que ele faz exatamente isso que eu estou fazendo com vocês também. Ele dá uma pequena aula de como que o ator desenvolve o seu personagem. Então, para quem ficou curioso aí, dá uma olhada lá no texto de Hamlet, onde que ele contrata os atores para encenar a morte do próprio pai pelo seu tio que tomou o lugar dele. Lá o próprio Shakespeare te dá dicas de como você vai criar como você vai criar e desenvolver o seu personagem, e como que o ator ele deve se comportar em cena. Eu vou falar aqui rapidão. Então, lá na Inglaterra, né, as trupes teatrais elas agregaram ao poder dos senhores e nobres e reis, formando assim o teatro elisabetano, que se caracterizava pela mistura do sério com o cômico, e ensinavam temas mitológicos, literatura medieval e renascentista e até temas da própria história, guerras, reinado. Foi uma época para nós de desenvolvimento muito bacana, né? Lembrando que nessa época só os homens podiam se caracterizar. Depois a gente vai para a nossa incrível comédia dell'arte, aonde sim foram nomeados inclusive os primeiros traços psicológicos dos personagens. Então, para quem quer conhecer um pouco sobre comédia dell'arte, é fantástico. O que eles fizeram? Eles pegaram personagens e caracterizaram eles não só fisicamente, externamente, como acontecia, né, com o teatro grego e depois com o teatro elisabetano, mas eles criaram traços psicológicos onde o público se identificava com os personagens, o que é fantástico para nós. Eu acho maravilhoso. E no teatro da Itália, lá na Commedia dell'arte, foram criados os primeiros grupos profissionais, né? Grupos que rodavam a Itália ali, que viviam de teatro. E eles também usaram, desde sempre, o teatro ele usa das máscaras, né? E eles criaram, como eu falei, eles criaram traços psicológicos. Então a gente tinha Colombina, tinha um Arlequim, tinha o Pantaleão. Então todos esses já caracterizavam psicologicamente. Eu não vou falar, não vou me aprofundar, mas você mesmo faz a sua pesquisa aí sobre a comédia dell'arte e como que ela influencia até hoje. Vou dar um exemplo básico: quando você faz um curso de palhaçaria para desenvolver o seu palhaço, o que é uma coisa muito profissional, muito séria, não é brincadeira, passa a ser depois, né? Desculpa o trocadilho, mas você estuda muito sobre a comédia dell'arte porque os palhaços eles têm essa base psicológica onde que o público, assim que ele identifica o palhaço, aquilo no cérebro dele já cria todo a simpatia, a empatia, a antipatia por aquele personagem que foi mostrado pelo palhaço. E vem daí da comédia dell'arte. Depois a gente passa para a Espanha, que foi a época de ouro, né, a idade de ouro do teatro para nós, né, atores. Foi entre o século 16 e 17 e quebrou algumas regras eruditas
inclusive dessa parte de máscaras e mitologias, transformando, trazendo para nós atores um lado mais humano dos nossos personagens, que até então a gente não tinha, certo? Aí vieram outros estudiosos da criação e desenvolvimento de personagens que eu posso indicar para vocês, que são leituras maravilhosas que vão realmente te ajudar. Gente, presta atenção, o ator, ele é um profissional. Você é uma pessoa normal, você não entra sei lá, num júri e vai lá querer ser advogado do nada. Você não entra numa sala de cirurgia e vai querer operar alguém sem ter estudado medicina. Você não faz nada sem você estudar. E a atuação é a mesma coisa. Você não consegue atingir os objetivos que você necessita como ator se você não ler, não estudar, não pesquisar. E uma das coisas que você tem que ler, estudar, pesquisar, além disso que eu falei, teatro grego, teatro elisabetano, a comédia dell'arte, as criações dos primeiros personagens simples na Espanha, você também tem que estudar o grande Konstantin Stanislavski, que veio da época do teatro russo, 1865, 66, por aí, até 1895, enfim, acho que até 1897. Enfim, o Stanislavski tem um livro de criação de papel do próprio Stanislavski que eu recomendo muito vocês lerem, apesar de que hoje em dia o povo está muito avesso às leituras, né? Mas recomendo que vocês leiam. A gente tem outros, Eugênio Cuznet, da época, que também falam sobre a importância do ator se dedicar à criação do seu personagem, né? Como é que funcionava a construção do personagem Stanislavski? O personagem, para o Stanislavski, era um ser, e para mim também, tá? É um ser criado pelo autor. O que o ator então faz? Ele pega as referências que o próprio autor criou para o personagem. Lembra que antes o teatro ele trabalhava com personagens direcionados aos atores. Aqui o Stanislavski ele fala que o autor é que cria, quem escreve o roteiro, quem escreve o texto, quem escreve a peça é que cria o personagem. A nossa função como ator, aí vem a palavra, vem de pegar algo escrito e transformá-la em ação. Essa é a nossa grande função dentro do teatro. E eu concordo plenamente com ele. Bom, e quais são algumas técnicas que você pode fazer? Primeiro, como grande ator ou atriz que você é, a primeira coisa que você vai fazer é uma análise psicológica da função. Então você vai ler o seu roteiro, né? E vai pensar traços psicológicos do seu personagem, certo? Após você fazer isso eu estou falando de alguns ensinamentos do Stanislavski que eu uso, tá? Quem quiser se aprofundar na construção do personagem Stanislavski, vai ler os livros dele sobre teoria do ator, construção de personagem, criação do papel, essas coisas assim. Estou falando de uma parte mais simples e mais prática, tá? Então você vai ler, durante o texto você vai pincelar traços psicológicos do seu personagem, traços psicológicos mesmos, tá? Comportamento dele, se é infantil, se é vingativo, se ele é sério, se ele é cômico, você vai traçar esses traços psicológicos. A partir de tudo que você leu o texto inteiro, a partir de tudo que você leu sobre o seu personagem ali, até mesmo as interações de fala entre o outro personagem, você pode colocar ali para você fazer uma análise psicológica dele. Você vai, a partir desses dados que você criou, você vai criar a persona. O que é a persona? É aquele personagem que o autor, a princípio ele quis criar, né? Ele quis impor ali para o seu texto. Você criou a persona, lembrando que a persona não é sua, ela faz parte de um projeto maior que é o espetáculo de teatro, que é o filme, que é a novela, enfim, o que você criar. A sua persona, ela é o canal de ligação entre o que o autor quis dizer com o que o espectador vai acessar. Vou tentar descomplicar. A persona que você criou, ela é a ligação direta entre o que o autor quis dizer com o que o espectador vai pegar.
e depende muito do seu talento, do seu trabalho, do seu estudo como ator, como esse espectador vai acessar aquela informação da função do personagem. Eu vou te dar um exemplo. A gente sabe que alguns atores são muito bons, né? E a gente consegue acessar rapidamente o quanto que ele é bom pelo as sensações e os sentimentos que a gente tem de acordo com o personagem que ele criou. E isso é a nossa grande função, certo? É esse link direto, ok? Isso eu estou falando, lembrando que eu estou pincelando um pouco sobre a criação de personagem do próprio Stanislavski. Volto a falar, por favor, leiam os livros. É muito melhor você acessar essa informação da fonte direta, tá? Depois que você criou essa persona, aí você vai traçar os traços. Depois que você criou os traços psicológicos, você criou a persona de acordo com os traços psicológicos que você fez, aí você vai começar a externar aqueles traços psicológicos que você criou. Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? De como que às vezes o ator ele não se dedica à criação do seu próprio personagem, do próprio desenvolvimento da sua persona. Um exemplo muito simples é um espetáculo que todos nós atores devemos conhecer, que é o tal do Édipo. O Édipo é aquele texto que todos nós devemos conhecer, que é de uma criança que o pai achou que ia tomar o trono, amarrou os pezinhos da criança, jogou ele, né? Lembra disso? Tentou assassiná-lo, e o próprio nome Édipo significa o de pés inchados. As adaptações que eu vi de Édipo Rei, eu nunca vi um ator mancando. E o nome do personagem dele é O de Pés Inchados. Então, no mínimo, tem que haver um desconforto ao andar. Vocês conseguiram captar? O nome significa alguma coisa e o próprio ator não conseguiu me passar aquilo sobre ele. Então, toma muito cuidado quando você for desenvolver a persona. Voltando aos estágios, você leu o roteiro, leu o texto, leu o que quer que seja, certo? Você separou os traços psicológicos e as interações que o seu personagem tem com os outros personagens, definiu tudo, colocou tudo que você achar que deve. Ele é meigo, ele não é meigo, ele é bruto, ele não é bruto, ele é duro, ele é isso, ele é aquilo, ele passou por isso, ele passou por aquilo, se ele passou por isso, esse é um traço psicológico. Você fez toda essa análise. Depois que você fez toda essa análise psicológica, você vai criar a persona do seu personagem, a persona com todos aqueles traços que você já disse, e você vai começar a externá-los. Como que é o cabelo, como que se ele passou por isso, então ele tem cicatrizes ou não, se ele passou por aquilo, qual que é a relação dele com o passado. Você vai criar tudo isso e vai começar a externar isso em fatos físicos. Se ele fuma, ele tem um dente mais amarelo. Se ele não fuma, se ele tem problema de gastrite, se ele isso, se ele aquilo. Você vai começar a tentar externar todos aqueles traços psicológicos de uma forma visual, porque é isso que o público vai acessar de primeiro. É a forma visual do seu personagem que você destacou na sua persona. Ficou claro? Depois esse conteúdo vai ficar totalmente à disposição. Se você tiver alguma dúvida, por favor, você me pergunte. E a gente vai trocando ideias sobre isso aí, ok? Depois que você criou todos esses traços externos do seu personagem, se ele manca, se ele não manca, se ele usa bengala, se ele usa aquilo, qual que é a roupa, Tem algumas técnicas que você pode usar que grandes atores já usaram, tá? Técnicas externas, tá? A gente já falou sobre psicologia, criação, como você vai acessar essas informações psicológicas, está tudo ali no roteiro. Ok, agora vamos para a parte de externar. Externamos, criamos dicas e tal. Agora tem algumas técnicas que você pode usar, que eu já usei também, e eu acho que assim, fica muito legal. Depois que eu entendi totalmente a história do meu personagem, eu vou criar um passado para ele. Entendeu? Você vai criar um passado para o seu personagem. O que ele passou até chegar ali? Porque seria como se fosse uma válvula, né?
alguma coisa que você possa girar, que ao entrar em cena, aquele personagem vai carregar toda aquela história. É claro que o espectador ele não vai ter acesso a essa informação que você teve, mas com certeza ele vai sentir que aquele personagem ele tem uma história, ele tem uma trajetória, porque você criou, certo? Dentro dessa história, dentro dessa trajetória, eu faço isso, tá? Você pode criar sua própria técnica, e isso é fantástico, tá? Você pode acessar algumas técnicas. Por exemplo, você pode criar um personagem. Vou dar alguns exemplos. Eu tenho um espetáculo que chama Os Tonhões, são 3 amigos de infância, e cada um a gente retratou por uma cor. Então o Betão, que é o personagem que eu faço, ele é vermelho. Por que ele é vermelho? Porque ele é quente, ele é agitado, ele é inquieto, ele, sabe, ele não consegue ficar parado, ele vibra. O outro, o Tidinho, ele é amarelo, porque ele é um personagem que tenta trazer mais um conflito interno do que externo, uma angústia mais interna do que externa, sabe? E o terceiro personagem, adivinha? Verde, que é um personagem totalmente light, ele é o ponto de fuga, ele é a parte onde que o público esquece toda aquela trama e se diverte depois para voltar para a trama central. Então, vocês conseguirem entender, a gente usou as cores como técnica de criação dos personagens. Um outro espetáculo que eu fiz, que a gente montou, foi o Alto da Compadecida. O que a gente fez? A gente pegou animais do nosso Nordeste, né? E retratou os personagens baseado nas ações psicológicas dos animais. Vou dar um exemplo. O cangaceiro, né? Todo mundo conhece o Alto da Compadecida. O cangaceiro é aquele boi do Papa Amarelo, né? Aquele boi magrinho, mas que é bravo, que chifra, que corre atrás. Então o ator que estava fazendo, ele se baseou nisso. Claro, né? O João Grilo, o pessoal chama ele de Calango, e a gente pegou então o Calango, aquele calango mesmo, calangão do Nordeste, e criou todo o João Grilo baseado no calango amarelo, que é citado isso no texto, né? Seu calango e tal. Então a gente criou o João Grilo em cima disso. Então aquele negócio que o calango faz, a gente incluiu no personagem. O Chicó, que é o bicho preguiça do Nordeste, que fuma, que tal, ele tem toda aquela leveza, né? Enfim, a gente criou os personagens de acordo com os animais do Nordeste, e isso foi o público ficou encantado com o negócio. Então, assim, você consegue criar os personagens. Claro que isso depende muito do diretor, porque foi uma proposta minha, os atores aceitaram de pronto. Então depende muito do diretor, mas é muito importante você ter opções. Então, assim, você pode usar um animal para a criação do seu personagem, você pode usar uma cor, você pode usar uma fase da vida, né? Se o seu personagem ele é adulto, mas ele tem ações infantis, você pode usar como se ele fosse uma criança. Enfim, você pode usar coisas para que você possa girar essa válvula, que ao entrar em cena, você consiga transmitir todo o peso e toda a carga que aquele seu personagem pode linkar. Porque eu volto a falar, qual que é a função do ator? Pegar algo escrito, transformar em ação e jogar em cena. Fazer o link da palavra com a ação, para que o espectador capte sobre isso. Ok? Bom, como eu falei, são dicas muito rápidas e muito práticas que vocês podem usar para a criação do seu personagem. Lembrando que ao externar, você tem fatores físicos, tá? Então você criou toda essa parte, tudo, e leu o texto, separou os trechos psicológicos, criou a persona, da persona criou as atividades físicas, das atividades físicas você criou os trejeitos, formas, mecanizações, tudo isso que você pode criar dentro das atividades físicas. Você vai trabalhar também psicologicamente as cores do seu personagem, que isso transmite cores, roupa, estampa, isso também transmite muitas sensações, inclusive para você que é ator, tá? Quem trabalha muito com essas externações e faz um trabalho fabuloso, que eu gosto muito, é o Jim Kelly. Ele faz muito essa externação, né? Inclusive nos papéis sérios que ele tem dele no cinema.
Após você fazer tudo isso, é o teste. Você vai testar se aquilo funciona para o espetáculo, porque uma coisa é você entrar em cena e transmitir tudo que aquilo que o autor quis dizer e que o diretor impõe para aquele espetáculo. Lembrando que você, como ator, você tem uma função no projeto, uma função naquele espetáculo. Mas você usando essa técnica, você acaba se destacando. Eu vou a partir de agora começar a dar algumas ideias para vocês de atores que eu vejo muito fazer isso. Por exemplo, o Johnny Depp, claro, né? Todos os personagens do Johnny Depp, eles têm uma característica muito forte dentro daquele que ele impõe. Se vocês forem ver o Jack Sparrow, que acho que é o personagem dele mais famoso, ele meio que ele tá em alto mar o tempo todo, porque ele é um pirata. O que o pirata faz? Fica em alto mar e bebe rum, é ou não é? E ele externou isso no personagem dele. Então o personagem dele fica o tempo todo marejado. Olha só que fantástico. E quando ele entra, ele já carrega essa tontura de alto mar, porque é isso que o pirata faz. Ele fica mais tempo em alto mar. Quando ele está em terra firme, ele fica tonto. Se você estudar um pouquinho sobre Marujos e tudo, você vai ver que é isso. E o Johnny Depp, ele externa isso. Outro que faz muito essa parte de externação muito bem, porque ele faz uma leitura muito certa dos personagens, é o Robert Downey Jr. Ele faz uma leitura fantástica dos personagens, ele consegue externar em inquietação, em fomentação, o que o personagem exige. Então, se você for ver, ele tem uma pegada muito boa na criação dos personagens dele. Então, como eu falei, não se baseia em só um, dá uma olhada na trajetória do ator até ali. Aqui no Brasil eu gosto muito da imposição do Wagner Moura para a criação de alguns personagens, acho fantástico, gosto bastante da externação que ele faz, de todo esse traço psicológico que ele desenvolve. Dei também uma olhada. Eu gosto muito do Murilo Benício também, que ele tem uma parte física que ele impõe nos personagens, que você consegue perceber claramente quais são as intenções dele, certo? E é isso, você ficar atento ao que o seu meio também te transmite, né? O que os atores que você curte, que você assiste, que você gosta, o que eles transmitem, como que eles fazem para criar esses personagens, tá? Tá aí, espero que vocês tenham gostado. Fica aí aberto para vocês tirarem dúvidas, para vocês conversarem comigo, para vocês colocarem nos comentários quais são as suas experiências, porque quem sabe o que você passou, né, a experiência que você tem, você possa também contribuir para os outros atores iniciantes em formação que a gente tem no nosso querido Brasil. Muito obrigado, até uma próxima. Lembrando que essa aula, esse pequeno workshop faz parte do projeto Toda Terça Online, aqui de Divinópolis, da Aldir Blanc. Obrigado a todos, comentem, compartilhem, mande para o seu grupo, coloca e faz uma discussão lá com eles, né? Reúne o seu grupo, assiste o vídeo, faz uma discussão, vai parando e vai tocando nesses tópicos, ok? Como eu falei, é bem superficial, bem raso, indico a todos que vocês leem todas as coisas que eu falei aqui, que vocês podem aprender muito com quem já sabe, tá? Obrigado, até mais!